Shalom, meus irmãos, a graça e a paz, pastor Ilmar Emerick Sacher Eller Kaiser, descendente de alemão, né? Sou pentaneto do nosso Conrado Sacher, que chegou no Brasil em 1837, e aqui chegamos na região da Mata Mineira. Essa família está estabelecida aqui no Brasil, tem mais de 15 mil membros, não é só no Brasil, descendente de Sacher, quer dizer fabricante de arreio, por isso tem ali a celinha que é o símbolo da família. Estamos aqui falando pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que tem esse símbolo aqui, Yerushalayim, o candelabro com 7 chamas, né? Essas chamas é a palavra de Jerusalém. Sou membro do Ministério Tabernáculo, pastor há 35 anos também. Estamos aqui no Centro Bereshit já há 30 anos, faz agora em fevereiro. Já formamos aqui mais de 500 obreiros e já passaram pelos nossos bancos escolares mais de 2.000 alunos. Estamos ministrando a aula de Introdução Bíblica 5, Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Na aula passada falamos sobre os evangelhos sinóticos, os milagres e as parábolas que tem em cada evangelho. Vamos continuar hoje mostrando um pouquinho mais dos conteúdos dos evangelhos, sem entrar especificadamente em cada um. Vamos começar falando das palavras que mais ocorrem nos evangelhos. Então, a palavra que mais ocorre em Mateus é a palavra que, depois de, depois se, depois os, depois Jesus. O primeiro substantivo é Jesus. O segundo substantivo é homem. Jesus aparece 289 vezes em Mateus e homem 91. Depois Senhor, 87. Depois filho, 80 e discípulos, 76 vezes. No Evangelho de Marcos, que é o menor evangelho, com apenas 16 capítulos, a palavra que mais ocorre também é a palavra que. Acho que todas as Bíblias, né? Sempre é o que manda em tudo. Ocorre mais de 442 vezes. O primeiro substantivo é homem, com 79 vezes. Depois tem discípulo, 63 vezes. E depois nós encontramos Deus, com 51 vezes. Depois multidão, com 43. E grande, com 40. No Evangelho de Lucas, a palavra que mais ocorre é que também, com 755 vezes. Primeiro substantivo, Jesus, 341 vezes. Depois, Deus, 129. Homem, 127. Senhor, 109. No Evangelho de João, a que mais ocorre também é o que, né? 569 vezes. Depois, Jesus, com 317. Pai, 113. Homem, 79. Deus, 73. Discípulo, 72. Veja que interessante, né? A maioria dessas palavras que mais ocorrem sempre tem Jesus, homem, Senhor e discípulo, né? Quase todos eles. Ó. Em Mateus você tem discípulo como o quarto substantivo. Em Marcos é o segundo substantivo. Já em Lucas não aparece discípulo. E em João, discípulo é o quarto substantivo também. Interessante, né? Falando um pouquinho mais de sinopse agora, mostrando a relação dos três, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas tem 41% que é só dele, só tem nele. Marcos, 76% que Lucas 35% é só dele, estou confundindo aqui. 35% só tem Lucas. Marcos, só 3% que só tem nele. Só encontra nele 3% do conteúdo dele. Já Mateus é 20%. Agora, o que tem, por exemplo, o que tem em Marcos e Lucas, aí você tem Marcos e Lucas 3% e 1%. Em Marcos e Lucas. Agora, Mateus e Marcos tem 18% de Marcos e 10% de Mateus. Já tem duas fontes, Lucas e Mateus, 23% de Lucas tem no Mateus e 25% do Mateus tem em Lucas. Já agora que tem três fontes, aí você tem 76% de Marcos tem em Lucas e tem em Mateus. 45% de Mateus tem em Marcos ou tem em Lucas. E 41% de Lucas tem em Marcos e Mateus. Então veja bem que a maioria é sinóptico mesmo, né? Marcos é o que mais tem três visões, né? Das três, o conteúdo que tem nos três, o que mais tem é Marcos. Depois Mateus, depois Lucas. Agora, quando se compara só Mateus com Lucas, 25% e 23%.
E entre Mateus e Marcos, 10% de Mateus está em Marcos, 18% de Marcos está em Mateus. Exclusivamente de Mateus, só dele, nós temos só 20%. E incrível que em Marcos só tem 3% que só aparece no livro dele, né? Mas é tudo, 76% aparece em 3 evangelhos, e 18% aparece só em Mateus, e 3% aparece só em Lucas, do Marcos. Repetindo bem isso aqui para frisar, né? Já em Lucas, 41% dele aparece nos 3, Mateus, Marcos e Lucas. 35% só tem em Lucas, do conteúdo dele. 23% dele tem em Mateus. E 1% dele tem em Marcos. E então, agora vamos para o Marcos, né? Marcos, 76% dele tem nos 2 evangelhos, que é Lucas e Mateus. 18% dele tem em Mateus. 3% só tem nele. 3% dele tem em Lucas. É uma conta de muita porcentagem, né? Mas dá para entender. Então, isso é evangelho sinóptico. O que é evangelho sinóptico? É evangelho que tem só uma visão conjunta, né? A visão das 3, aquilo que tem nos 3 e aquilo que tem só em 2. Então, a tradição crê que primeiro se escreveu Mateus, que teria até sido escrito em hebraico. Depois, Joaquim Jeremias também entende assim, teólogo alemão, diz que Mateus foi escrito originalmente em hebraico. E depois foi, então, refeito em grego, para se fazer, então, o cânon, né? E se foi divulgado em grego, mas ele originalmente teria sido escrito em hebraico. E seria o primeiro evangelho. Alguns outros pensam que Marcos seria o primeiro, né? E Marcos é o evangelho de Pedro, né? Ditado por Pedro para o seu filho na fé, João Marcos. Lucas fez uma compilação, uma ordenação. Ele diz no início do seu livro que ele quis pôr em boa ordem as coisas. Então ele já tinha escrito, já tinha na mão dele o evangelho de Mateus, já tinha o de Marcos. Aí ele fez ali aquela síntese, né? Aquela concatenação e produziu o evangelho dele. Já o João já tinha 60 anos mais ou menos, o ministério de Jesus tinha encerrado, já tinha 30 anos, 20 anos que tinha o evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas. Ele tem tudo aquilo na mão, ele é o último evangelho a escrever, ele pode até ter lido aquele evangelho e tentado colocar ali coisas que já não tinha neles. Por isso que é o evangelho considerado do alto, né? O evangelho da águia, né? Ele não está preocupado mais em narrar história e acontecimentos de 60 anos atrás, né? Ele está preocupado em estabelecer bases para uma igreja que estava vicejando, estava crescendo. Vamos ficando por aqui, fica na paz, tchau, tchau.